Bom dia, turma do sétimo ano, né? Aqui é o professor Elias Cardoso, né? O professor de Educação Física, né? Estamos aqui para mais uma aulinha de Educação Física. E nesta aulinha, nós vamos estudar sobre o xadrez, né? Continuando aí o assunto de xadrez. Na aula passada, nós já vimos a história do xadrez, foi muito divertido, né? Nós vimos aí que o xadrez ele não tem uma localização exata para a sua origem, nem tampouco uma história que diga onde ele surgiu, quem o criou, mas existe uma lenda, né, que nós estudamos na aula passada sobre a criação do xadrez, né? Antes de começar a aulinha, turma, eu queria deixar para vocês verem as instruções da nossa aula. Então, a nossa aula, a primeira coisa que você tem que fazer é assistir esse videozinho que eu mando para vocês, né? Você vê que eu estou aqui em casa, né? Tá aqui meu filhozinho Isaías, ó. Para quem não conhece, viu? Eu tô aqui com ele e gravando aqui a aulinha de vocês para mais tarde a gente tá assistindo, tá bom? Desde já eu quero que vocês fiquem em casa, tá bom? Porque o momento que nós vivemos não é um momento fácil, né? Nós sabemos que existem muitas pessoas nos hospitais, então você tem que ficar em casa. Mas isso não quer dizer que você não vá aprender a educação física, né? Então nós estamos aqui estudando o xadrez, tá bom? Vamos lá, continuando. Vocês estão vendo esse tabuleiro de xadrez, um tabuleiro muito bonito, né? Que eu peguei da internet. Montei para vocês esse conteúdozinho, tá? Conteúdozinho de xadrez. Vocês sabem que a educação física não existe livros, mas a gente faz esse materialzinho para vocês com muito carinho, tá bom? Como eu estava dizendo, a gente prepara esse materialzinho para vocês com muito carinho, tá bom? Então vamos estudar todos e aprender. Vamos lá. Conhecendo o tabuleiro de xadrez, né? O tabuleiro de xadrez ele tem 64 quadradinhos, tá bom? Esses quadrados eles são separados em casas pretas e casas brancas, né? Um tabuleiro de xadrez. Você vê esse daqui da imagem que ele não tem casas brancas, né? Que ele não tem casas pretas, mas o xadrez mesmo original, ele é separado em casas pretas e casas brancas, né? Então, só vendo aqui, ó, né? Então você está vendo aqui na imagem abaixo o xadrez, ó. Você vê aí que tem, ele é formado por 64 casinhas, tá bom? O conjunto de 8 casas orientais são chamados de fileiras. Então as casas horizontais são chamadas de fileiras. E as casas verticais são chamadas de colunas, né? Então horizontal é assim, ó. Horizontal e vertical. Então as casas horizontais são chamadas de fileiras, né? E as casas verticais são chamadas de colunas, tá bom? Continuando. Então, conhecendo as peças do xadrez. Quais são as peças do xadrez, né? São 2 grupos de 16 peças cada jogador possui, né? Então, cada jogador vai ter 2 grupos de 16 peças, tá bom? Que normalmente são peças claras, brancas e pretas, né? Então, ó, os jogadores eles vão ter 2 grupos de 16 peças cada, tá bom? Então, esses grupos de peças são grupos de peças brancas e pretas, né? Então, você vê aqui na imagem, nessa imagenzinha aqui, você vê que alguns jogadores têm as peças, ó, peças brancas, né? As peças brancas e outros têm as peças pretas, tá bom? Continuando, né? Continuando nossa aulinha que tá bem divertida, bem dinâmica, tá bom? Vamos lá. Então, essas peças são chamadas de rei, né? Cada jogador vai possuir um rei. Cada jogador vai possuir 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos e 8 peões para cada jogador, viu? Então esses jogadores possuirão essas peças, que são as peças de xadrez mesmo, tá bom? Um rei, uma dama, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos e 8 peões,
Continuando. Quem dá início ao jogo é quem estiver com as peças brancas. E a posição inicial das peças deve ser como no tabuleiro abaixo, tá bom? Então, ó, quem é que vai começar o jogo de xadrez? É quem tiver com as peças brancas, né? Aquele jogador que tiver com as peças brancas, ele vai dar início ao jogo, tá bom? O movimento e captura do rei. Vamos lá. O rei é a peça que, quando centralizada, pode chegar a dominar até 8 casas. E a peça mais valiosa do jogo. É uma peça de curto alcance. Só pode jogar em uma casa por lance, exceto num roque, onde pode jogar 2 casas. Então nós vamos lá. O que é o rei, né? O rei é a peça principal do jogo de xadrez. Ele não pode ser capturado. Se o rei for capturado, acaba o jogo, né? O checkmate chamado. Se o rei for capturado, né? Então existe também o movimento do rei. O rei ele pode se movimentar uma casa só, para qualquer direção, né? Ele se movimenta tanto nas partes brancas como nas partes pretas. Mas ele pode andar apenas uma casa, tá bom? Tanto na horizontal, como na vertical, como na paralela, na diagonal. Mas ele pode andar apenas uma casa. Continuando. O movimento da dama. A dama, né? Ao contrário do rei, ela pode andar em qualquer casa, né? Em qualquer direção, a dama, né? Ela se movimenta em qualquer direção, né? É como se dissesse assim, o rei ele quase não manda, mas a dama não, a dama ela anda no xadrez inteiro, né? A dama é uma peça que, quando centralizada, pode chegar até 27 casas. É quase a metade do tabuleiro sozinha. É uma peça de longo alcance que pode atingir casas distintas num lance só, né? Então a dama ela faz os movimentos de todas as outras peças, né? A dama ela se movimenta nas fileiras, nas colunas, nas diagonais, aonde ela quiser, tá bom? Então a dama ela é uma peça de longo alcance que você tem que ter muito cuidado com a dama, tá bom? Você que está jogando xadrez, você não pode perder a sua dama, porque é ela que manda, tá bom? No jogo. E a dama também protege o rei para que ele não seja capturado. Ela, por sua vez, pode capturar qualquer peça adversária que esteja ao seu alcance. Movimento e captura, torre, né? Então vamos lá, a torre. É porque ficou junto aqui, mas a torre é do próximo. Continuando aqui, né? Agora nós vamos ver o movimento da torre, tá bom? Qual é o movimento que a torre faz? A torre, ela pode andar até 14 casas, né? É uma peça de longo alcance que pode atingir essas casas de um lance só, né? Então a torre, ela se movimenta tanto na horizontal como na vertical, né? Mas ela não pode andar na diagonal, tá bom? Ela consegue andar todas as 14 casas, né? Mas ela não consegue andar na diagonal, né? Já o bispo, ele anda na diagonal. Já a rainha, a dama, ela anda em todas as direções, né? Continuando. O movimento do cavalo. O cavalo é uma peça que, quando centralizada, ele pode atingir até 8 casas. É uma peça de curto alcance. É a única peça que pode saltar as próprias peças e os adversários no movimento. Então o cavalo é interessante, porque o cavalo é o único que ele pode pular por cima dos outros, né? Já os outros não podem. No caso, o cavalo, ele pode andar até 4 peças, né? Até 8 peças, 8 casas. Sendo que ele pode andar até 4 casas, na verdade. Só que quando ele anda em formato de L, né? Sempre esse formato de L, o cavalo, né? Ele pula 2 casas e cai na outra, fazendo um L, né? Eu vou mostrar para vocês um videozinho depois, para vocês verem esses movimentos bem direitinho, tá bom? O movimento do bispo. O bispo ele anda na diagonal, né? Por exemplo, a torre ela não anda na paralela, ela não anda na horizontal e na vertical, a torre, até 14 casas. O bispo ele anda na vertical, tá bom?
Os peões. Os peões são peças de curto alcance, né? Eles andam poucas casas. Eles podem pular até 2 casas só, né? Eles podem se movimentar tanto na vertical como na horizontal, mas somente uma casa, tá bom? Turma, pronto, nós finalizamos aqui nosso videozinho de hoje, tá? E tá aqui a atividadezinha para você responder, viu? Ó, como são chamadas as filas horizontais e verticais no xadrez? Ó, aí você vem bem aqui em cima, viu? Ó. Não muda. Como são chamadas as filas horizontais e verticais no xadrez? Bem aqui em cima, ó. Ó, o conjunto de 8 casas verticais são chamados de colunas. O conjunto de 8 casas horizontais são chamados de fileira. Pronto, tá a resposta assim, tá bom? Segunda questão. Quais são as peças existentes no xadrez? Aí você vem aqui, ó. Tá aqui tudinho, ó. As peças existentes no xadrez. Vem aqui, ó. Ó. Um rei, uma dama, 2 torres, 2 cavalos, 2 bispos, 8 peões e cada jogador possui, tá bom? Como se dá o movimento da torre? O movimento da torre tá bem aqui, ó. O movimento da torre, tá aqui, ó. Movimento da torre, bispo, peões. Pronto, tá aqui, movimento da torre, tá bom? A torre é uma peça que pode andar em qualquer, onde esteja, domina até 14 casas, tá bem aí, tá bom? Movimento do cavalo, do bispo, do rei, então tudo aqui, viu, ó, nessas partezinhas pretas, tá bom? Turma, eu já desejo vocês uma ótima tarde, um ótimo dia para todos vocês e até a próxima aula!